Minha querida irmã, meu querido irmão, hoje, dia 17 de março, segunda-feira, eu tenho a alegria de estar na sua companhia para juntos meditarmos os fatos da vida, sempre à luz do Evangelho. Hoje, com a graça de Deus, estarei presidindo a missa na comunidade São José, bairro do Mocó, na cidade de Coroatá. Muitas comunidades estão celebrando a novena ou o tríduo dedicado a São José, pai adotivo de Jesus. Se Deus quiser, dia 19, estarei em Matus do Norte, que lá São José é o padroeiro daquela paróquia, daquele município. E assim, você na sua comunidade é convidado a se preparar para esse momento, lembrando São José, aquele homem que viveu o jubileu da esperança. Ele confiou em Deus, ele acreditou em Deus e na sua noiva Maria, onde ele assumiu e depois viveu a sua missão de esposo todos os dias da sua vida. Vamos sempre lembrar das famílias, principalmente aquelas que estão passando por dificuldades, a fim de que olhem para São José, Nossa Senhora, e encontrem luzes para as suas vidas. Hoje, o Evangelho é Lucas 6, 36 a 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Evangelho vai nos colocar o centro da vida cristã. É a medida de nosso Deus que não tem medida, é a misericórdia. Essa misericórdia que vai iluminar todas as ações de Deus para conosco, para com a humanidade. Isso nos dá muita paz, porque vai nos tirar aquela ideia daquele Deus que nos castiga, que está aí procurando ver os nossos erros para depois nos dar o castigo. Isso é muito sério. Muitas pessoas ficam se culpando e também culpando a Deus de acontecimentos sofridos na vida. Mas não vamos olhar nesta ótica, mas vamos olhar que Deus, ele é tão poderoso que faz tirar de tanto sofrimento uma via da salvação, uma luz para a nossa vida. Recentemente, eu acompanhei a história de um padre. Ele contou para mim que a mãe dele
teve um parto muito difícil. Ele nasceu precoce e o médico pensava que ele não ia ser criado. A mãe levou para casa e cuidou do filho com tanto carinho que ele conseguiu escapar. De vez em quando o médico dizia: o filho está vivo, e ela dizia: com a graça de Deus. E depois esse menino foi crescendo, foi participando da comunidade, a mãe levava para a catequese, levava para a escola, e a mãe se separou do pai desta criança. E para ele foi um momento assim difícil, de perda, a separação dos pais. Depois a mãe teve que trabalhar e deixou o filho para a avó cuidar dele. E foi morar com a avó. Ela era o seu amparo, a sua segurança. Com o tempo, a avó morreu. E depois veio a pandemia, o padrasto morreu e o pai também biológico morreu. E ele teve que depois viver todos esses momentos de perda na vida, trabalhar para não entrar no desespero, na depressão, e dar um significado novo a tudo isso. Não foi castigo de Deus, não foi culpa dele de acontecer tanto sofrimento, mas foi uma maneira de dizer para ele que ele também deveria ajudar a tantas pessoas que vivem o luto e que sofrem e que precisam de uma palavra de conforto, uma palavra que ajude a superar essa dor tão grande do luto. Então, isso que eu estou falando é para dizer que a gente tem que ter uma ideia de Deus misericordioso, mas também deve nos levar a práticas a partir dessa ideia de Deus. Na Quaresma é o tempo da gente fazer a penitência e o gesto de solidariedade, de pensar naqueles que estão ali sofrendo situações que podem ser vencidas e superadas com o nosso gesto, com a nossa colaboração. Então, hoje o Evangelho vai dizer para nós qual é a medida que eu utilizo para no meu relacionamento com os outros. É uma medida de julgamento, de condenação, ou é uma medida de misericórdia, de reconciliação, de querer nunca magoar, romper com os outros, mas procurar olhar com um olhar de solidariedade, de compreensão. Que Deus nos dê sempre uns óculos muito bondosos, que faça cada um de nós olhar o outro com este olhar parecido com o olhar de Jesus. Que Deus abençoe a você nesta semana que está começando, e São José interceda por cada um de nós, para que sejamos sempre pessoas que acreditem daqueles que convivemos. Deus lhe proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.